mas também acho uma saga muito, muito legal. Então, pode passar, por favor? Também estamos fora da... Oi, pode passar, próximo slide. Eu acho que foi reduzido. Bom, a gente fala um pouquinho do contexto do Galáctica, né? De 78, a primeira série de Battlestar Galactica, que tinha o Lorne Greene, o Richard Hatch, o Dirk Benedict, né? Os grandes atores atuando, né? E o contexto é que a humanidade surge em um planeta chamado Kobol, que não é um sistema operacional lá de antigamente, né? De um sistema Kobol, né? O planeta mãe tem problemas naturais, né? As 13 colônias então vão buscar outras paragens, né? São 13 colônias humanas que vão para outros lugares. Só que uma dessas colônias se perdeu e vem para um planeta chamado Terra, é a gente, né? E as outras 12 colônias se estabelecem em outro local do universo. Pode passar o próximo? Os elementos centrais então são uma guerra infindável contra os Silônios, né? De mais de 1000 anos. É uma tentativa de tratado de paz. E aí o Baltar, que é interpretado pelo John Colicos, ao contrário do Baltar da série nova, que involuntariamente trai, esse não, esse faz sacanagem mesmo, ele trai de forma voluntária, né, os humanos, e as 12 colônias são destruídas. Sobra só a Galáctica, que segundo o próprio comandante Adama, né, numa velocidade de tiro ao alvo, vai liderar aí uma frota de 75 naves buscando a 13ª colônia, que é a Terra. Pode passar. Aqui os Silônios foram criados por uma espécie de répteis. Então existia no Galáctica Antigo a interação com outras civilizações, né? E eles acabaram se rebelando e tem como objetivo a destruição de todas as espécies inteligentes orgânicas pelo universo. Meio Borg a coisa, né? Uma civilização totalmente fabricada, né? Ciborgue, né? Que tenta eliminar. No caso dos Borg, eles tentam assimilar, aqui eles tentam eliminar mesmo todas as formas orgânicas de vida pelo universo. Ali o Lúcifer, né, que é o robô lá, o segundo em comando da Galáctica, dos Silônios, os robôs Silônios, como na outra palestra o rapaz falou, são os pais do Kit, né, da Super Máquina, que pegou o mesmo efeito, né, do olho dos Silônios, né, do Glenn Larson. Pode passar a próxima? Próximo slide? Isso. O de 2003 eu não conheço tanto, né? Mas eu pedi a consultoria do Samir, que me ajudou nas informações, né? O contexto é o mesmo da série clássica, né? A humanidade surge no planeta Kobol, o planeta tem problemas naturais, as 13 colônias buscam outras paragens, outras se perdem, né? E as 12 se estabelecem em outro local. Pode passar? Opa, pode passar. Isso. Aqui, os Silônios são robôs criados pela própria humanidade. Né? Eles são expulsos para um outro planeta quando se rebelam, e aí eles criam androides à perfeição humana. Né? A gente viu aqui na palestra passada um andando por aqui, interagindo com o Baltar, né? Que era a 6, né? A traição, tem uma traição involuntária do Baltar, destruição das 12 colônias por ataque nuclear e a busca da 13ª colônia, que é a Terra. Né? Pode passar. Então, na série antiga, os deuses astronautas eram uma civilização irmã que colonizou a Terra. Na série nova, seriam os próprios integrantes da Galáctica que eles voltariam num tempo mais imemorial, né? Pode passar? Então, assim como na ficção científica, né, como na série, na ufologia também tem uma percepção de que há uma interação entre nós, seres terrestres, e seres alienígenas, né? Você tem o estudo da ufologia, que pressupõe que seres alienígenas nos visitam, tá? Há uma infindável série de relatos, principalmente desde os anos 40, né? Mas há também relatos anteriores, de que haveriam civilizações nos visitando, ou com forma humana, ou aqueles Greys, que são aqueles cabeçudos pequenininhos, né? E outras, e mais formas de alienígenas, né? Mas há uma parte da ufologia que tem uma teoria definida por muitos autores que se chama a teoria dos astronautas antigos, ou teoria dos deuses astronautas. O primeiro autor a falar disso foi o Eric von Däniken, né, com Eram os Deuses Astronautas nos anos 70. O livro é muito interessante de ler. E aí o que acontece? Qual que é a teoria por cima em relação aos astronautas antigos, os deuses astronautas, né? Os defensores dessa teoria afirmam que os humanos são descendentes ou que são criações de seres que visitaram a Terra há muito tempo. Que é muito em linha com a ideia da série antiga do Galáctica, né?
Uma teoria relacionada defende que esses seres nos deram muito do conhecimento, da religião e da cultura terrestres de hoje. A religião, especialmente, foi um grande modelo para o desenvolvimento da humanidade, segundo essa teoria, né? Pois eles passariam valores religiosos para a humanidade. Então, eles teriam atuado como uma cultura mãe nossa. E há dois tipos de estudos em relação a isso. Um que é propriamente ufológico, que fala de civilizações antigas, que nos influenciariam de uma forma contundente, e aí eles usam como evidências obras feitas ou por pirâmides, como no Egito, como entre os astecas, os maias, ou escritos, né? A gente vai ver aqui para frente alguns escritos também. Eu, particularmente, acho que precisa estudar mais para tentar chegar a alguma conclusão nesse sentido. Há várias hipóteses que podem não corroborar essa ideia da teoria dos astronautas antigos. Não falo nem que sim, nem que não, né? A famosa dúvida científica, né? Temos que ver mais hipóteses para chegar a uma conclusão definitiva. Pode passar a próxima. Então, essa teoria dos astronautas antigos, né, que é a primeira forma de analisar os dados pensando numa interferência alienígena no passado da Terra, tem alguns exemplos aqui que a gente vai mostrar, né? Itália, 10 mil anos antes de Cristo, né? São seres desenhados que têm como se fosse um capacete em volta deles. Seria uma evidência, segundo os teóricos dos antigos astronautas ou dos astronautas antigos, de que havia interferência alienígena na Terra. Mesopotâmia, né? Um provável disco voador sendo desenhado com seres em cima. Pode passar o próximo. Esse é bem interessante, né? São hieroglifos. Isso eu sempre tive o cuidado de checar fontes, né? Porque tem muita coisa falsa envolvendo a ufologia. Muita gente que cria coisas fake para tentar provar uma teoria. Isso não é fake. É um hieroglifo mesmo egípcio, né? Vocês veem ali, tem um desenho de um helicóptero, de um barco, tipo um avião, outro avião embaixo, né? Isso é muito interessante. Mas será que era mesmo isso, né? Aí os teóricos dos antigos astronautas, eles atiram e depois perguntam. Eles falam, isso aqui é coisa de alienígena. Só que eu nunca vi alienígenas no helicóptero, barco, avião. Isso é uma coisa nossa, né? Então, seria a gente voltando no tempo. É mais fácil do que explicar uma presença alienígena, né? Mas são coisas que eles trabalham, né, em cima de evidências de desenhos, de escritos antigos, né? Pode passar. Pode passar o próximo. Isso. Um geoglifo chamado de astronauta, próximo às linhas de Nazca, no Peru, né? Teria segundo os estudiosos dos astronautas antigos, teria uma forma de astronauta. Pode passar a próxima. Pode passar. Então, a teoria dos astronautas antigos pressupõe a influência cultural ou tecnológica de supostos seres extraterrestres nas civilizações do passado terrestre. Pode passar a próxima. Mais uma. Isso. Só que tem algumas críticas que eu faço em relação a essa teoria, né? Não há utilização de método científico em estrito senso. Eles partem as evidências são consideradas ou refutadas a partir da conveniência da teoria. Aqueles hieroglifos egípcios são coisas de alienígena. Precisa estudar mais para você chegar a alguma conclusão, né? Ali são evidências de formas que são parecidas com o que a gente conhece, mas você precisaria estudar mais, entender mais para chegar a alguma conclusão. Justamente por isso, né, sempre há uma hipótese, é só uma hipótese de trabalho que é feita por essa teoria. Fomos visitados por alienígenas no passado. Mas não se considera, por exemplo, que determinadas obras podem ter sido feitas por civilizações no passado, sido feitas através de uma tecnologia desenvolvida de forma própria que se perdeu no tempo. Por exemplo, as pirâmides do Egito. Descobriu-se muito recentemente como eles conseguiam transportar aqueles blocos enormes por distâncias muito grandes. Eles simplesmente colocavam água na frente dos blocos e aí a fricção era bem menor e aí 200, 300 escravos conseguiam empurrar aquele bloco. Então, pode ser que essa tecnologia de como construir blocos, né, por exemplo, os incas, os maias conseguiam construir obras grandes com pedras que se encaixavam perfeitamente, né? E a gente não tem essa tecnologia. Como é que eles tinham essa tecnologia? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, era porque havia interferência alienígena. Mas eles podem ter criado algum tipo de tecnologia que a gente não conhece. O disco de vinil.
Alguém conhece alguém com menos de 15 anos de idade, sabe o que eu descobri hoje? E não é obra alienígena, é uma obra nossa. Nós criamos. O hardware do Homo sapiens é o mesmo há pelo menos 50 mil anos. Então o cara lá do Egito tinha a mesma capacidade de criação que a gente. Né? O mesmo hardware, o mesmo cérebro para desenvolver. Eu trabalho com pesquisa de opinião, né? E a gente estava testando um questionário com crianças de 10 a 17 anos esses dias, e nenhuma delas sabia o que era um videocassete. Então, também não é obra de alienígenas, né? E uma parte das pessoas não conhece. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de que tecnologias antigas são obras alienígenas. Elas podem ser tecnologias humanas perdidas no tempo. Não estou falando que não foi obra de alienígenas as pirâmides, mas precisamos considerar todas as hipóteses antes de chegar a uma conclusão. Eu não tenho uma conclusão e duvido que alguém tenha uma conclusão fechada nesse momento. Temos que estudar e ver, considerar cada hipótese. A teoria dos astronautas antigos não considera essa possibilidade, por exemplo. Histórias contadas podem ter até sido um tipo de ficção científica. A teoria dos astronautas antigos diz que todos os deuses gregos eram alienígenas. Mas pode até ter sido. Mas e se é uma história antiga, uma história de ficção científica antiga, um galáctica antigo, por exemplo? Né? Essas histórias das civilizações antigas. Nós estamos considerando hipóteses, possibilidades. Né? Aqui não tem nenhuma conclusão. Então temos que inventar todas as possibilidades antes de chegar a uma conclusão. E símbolos e grafias específicos, como aquele que a gente viu do Egito, por exemplo, pode ter uma outra significação, pode ter uma ressignificação. Pode ser alguma outra coisa da civilização deles que bate exatamente com a forma que a gente conhece por um helicóptero, por um barco, por um avião hoje. Estou sendo muito cético, não um pouquinho, mas a gente tem que levar tudo em consideração antes de chegar a alguma conclusão. Então, para ter uma maior credibilidade, você tem que considerar várias hipóteses. Esse é o método científico. Você tem várias hipóteses a trabalhar para chegar a uma conclusão. Mas a teoria dos astronautas antigos, infelizmente, ainda não faz esse caminho. Ela precisava enriquecer com essas hipóteses, que não tudo veio dos alienígenas, né? Para que ela possa ter uma maior credibilidade perante a sociedade. Pode passar a próxima. Há outras evidências, esse é o segundo caminho que eu considero. Você tem esse primeiro caminho, que é a teoria dos astronautas antigos, que tenta explicar a origem de algumas civilizações, ou influência através de seres alienígenas, mas há outro caminho, né, que não se vê nessa teoria, mas que são bastante intrigantes. Objetos encontrados em estratificação de solo em épocas que não deveriam estar. Você tem técnicas geológicas, né, que, de acordo com se passam as eras na Terra, você tem uma certa profundidade. Então, 200 metros de profundidade numa região X são evidências de 200 mil anos atrás, e assim por diante. Eles têm marcadores, os geólogos, que são, por exemplo, quando você teve a explosão, a vinda do meteoro, 65 milhões de anos, que acabou com os dinossauros. Tem em qualquer lugar da Terra, na parte equivalente lá, você tem uma marca específica com poeira, né? E aí os geólogos conseguem saber que aquilo são 65 milhões de anos. Então tem toda uma teoria geológica por trás. Como eu não sou sociólogo, não sou geólogo, já imitando o McCoy, né, de Jornada nas Estrelas, né? Eu não sei explicar de uma forma, mas é por aí a teoria, tá? Nesse sentido, não sei explicar de forma absolutamente técnica. Mas quanto mais fundo você cavar, mais você chega em eras imemoriais, né? Então, através dessas evidências, alguns objetos foram encontrados que não tem nenhuma lógica de ser dentro dessas épocas. Então vamos ver alguns exemplos. Pode passar a próxima. Por exemplo, uma moeda encontrada em Illinois, nos Estados Unidos, que foi encontrada em sedimentos datados entre 200 mil e 400 mil anos atrás. Nessa época não existia o Homo sapiens, e a gente começou a criar moedas, ferramentas, para ser muito bonzinho há 15 mil anos atrás. Então, se a gente saiu das cavernas e começou a criar equipamentos, criar cultura, pelo menos de 15 mil anos para cá, não faz sentido essa moeda, que nunca foi encontrada em nenhum outro lugar, estar em sedimentos datados entre 200 e 400 mil anos. Essa é uma evidência interessante que eu não vejo na teoria dos astronautas antigos, e que é uma evidência que não dá para concluir nada. Mas
não dá para também entender por que uma moeda dessa estaria em sedimentos tão profundos. Próxima. Um crânio do Homo sapiens encontrado na Tanzânia é datado de aproximadamente 800 mil anos. Sempre desse site Mistérios Antigos que vale a pena acompanhar. Esse crânio, se o Homo sapiens existe há 50 mil anos, no máximo 100 mil anos, não faz sentido também encontrar um crânio numa profundidade geológica equivalente a 800 mil anos. Próxima. Outro crânio também, encontrado em Buenos Aires em 1896, datado de uma região estratificada em 1 milhão, populada em 1 milhão de anos. Também está fora do lugar. Claro, pode ter tido algum terremoto, mexido de lugar? Pode, mas não faz sentido encontrar isso num período tão antigo. E a gente só está começando. Uma próxima. Vênus de Willendorf, ou Mulher de Willendorf, encontrada em 1908 na Áustria, né? Datada entre 22 e 24 mil anos. E lembre-se, né, a gente começou a fabricar esse tipo de coisa há uns 15 mil anos para ser bonzinho. Então também está encontrado numa estratificação além do que deveria. Próxima. Uma escultura de barro de um ser humano encontrada em Idaho. Não a moeda só para comparar, tá, gente? É só escultura de barro mesmo. Ela tem mais ou menos 4 centímetros e está datada, né, na profundidade geológica em 2 milhões de anos. Isso é muito estranho também. Próxima, isso. É um pilão encontrado na Califórnia no século XIX que estava num posicionamento situado entre 33 e 55 milhões de anos. Só que assim, tudo são hipóteses, né? Califórnia, terremoto, pode ter dado uma chacoalhada e ido mais profundo. Mas é estranho de qualquer forma encontrar um pilão com um posicionamento aí de idade tão antigo, né? Próximo. Essa eu achei a mais interessante de todas. A impressão de um sapato em xisto, fossilizado, que tem embaixo restos de trilobitas. Alguém pisou em trilobita. Trilobita eram os ancestrais das baratas, né? Alguém pisou nas baratas antigas aí, só que foi encontrado numa camada entre 505 e 590 milhões de anos. Na hora imaginei alguém da galáctica vindo no passado e pisando nos trilobitas, né? Mas é muito interessante também, encontrado nos Estados Unidos em 1968. Pode passar a próxima. Esferas metálicas encontradas na África do Sul, elas são datadas de 2,8 bilhões de anos. Alguns geólogos acham que são obras naturais, mas elas foram encontradas há centenas. Elas têm esses frisos aí que eu acho difícil alguma obra natural ter frisos, né, bem no meio das bolas. Todas têm essa característica. Então tem praticamente a metade do tempo aí do planeta, né? A Terra está estimada, a idade da Terra em 5,4 bilhões de anos, 5,5 é da metade do tempo do planeta. O interessante é a postura. A postura não é de falar, olha, são coisas alienígenas, olha, voltamos no tempo. São coisas que estão fora do lugar, que a ciência não consegue explicar, ninguém consegue explicar. E essa é uma das abordagens, né, em relação a evidências estranhas no passado da Terra. Pode passar, isso. Mais uma. Isso. Então, essas evidências antigas podem pressupor o quê? Aí eu comecei a dar uma viajadinha na maionese, né? Será que a presença de alienígenas na Terra em vários momentos do passado, um alienígena vai lá, pisa nos trilobitas, né? 500 milhões de anos atrás, não é o Homo sapiens, né? Não é nenhum tipo de hominídeo, inclusive, né? Estavam de passagem para cá, né? Pesquisando, sei lá. Será que a gente existe há mais tempo que a ciência supõe? Não sei. Será que evidência de que nós mesmos viajamos para o passado? São hipóteses, não dá para considerar como algo definitivo. E o grande problema da teoria dos astronautas antigos também, tudo é crença, tudo é obra de alienígena, né? E isso é uma crença, né? Você tem que considerar sempre hipóteses de trabalho. Então, são hipóteses, não são crenças. Eu não acredito em nada, são hipóteses que a gente pode trabalhar e aí ter também a ajuda da academia para estudar esse tipo de coisa. Pode passar. Mais uma. O que é factível nessa história toda, né? Será que a gente foi visitado por alienígenas no passado? Claro, eu tenho críticas, mas não descarto nada, né? Você não pode também falar, olha, não teve visita de alienígenas. O importante é ter só hipóteses que sustentem isso, né? Ou se você não tiver hipóteses que sustentem isso, também não funciona, né? Será que a gente teve, né,
essa visita de alienígenas, etc. Então, tem algumas evidências favoráveis, né? Tamanho do universo, né? São trilhões de estrelas e talvez bilhões de sistemas planetários em todo o universo. Nosso universo é muito grande, só a nossa galáxia tem lá suas 300, 400 bilhões de estrelas, que podem ter alguns 100 bilhões de sistemas planetários, que podem ter a equação de Drake, né? Quem é que conhece a equação de Drake? Então, vou dar uma explicada. A equação de Drake é do Frank Drake, um astrônomo americano, que lá no início dos anos 60 falou assim: tô curioso, quero saber quantas civilizações inteligentes existem na nossa galáxia. Então ele partiu do pressuposto de inúmeras variáveis. Quantas estrelas existem na galáxia? Quantas estrelas com planetas existem na galáxia? Quantos planetas com vida habitável existem na galáxia? Será que a possibilidade de ter vida em pelo menos um dos planetas de cada sistema estelar, sistema planetário? Né? Será que você tem possibilidade de ter vida inteligente? É uma equação super complexa e que ele chegou à conclusão na época que tinha pouca possibilidade de ter muita vida, muitas civilizações inteligentes na galáxia. Com o tempo, né, principalmente depois de 95, que aí você começou com a descoberta de planetas extrasolares, a equação de Drake está começando a ficar mais palpável, menos abstrata e mais prática para as pessoas, para os astrônomos fazerem o cálculo, né? Aí cada um tem seu cálculo. Tem gente que calcula 200 milhões de civilizações inteligentes, o Marcelo Gleiser calcula nenhuma, só a gente olha lá. Aí tem algumas civilizações que falam, alguns astrônomos que falam 2 ou 3 ou 4 civilizações, varia muito. Mas à medida que a gente cresce no conhecimento, aumenta o nosso conhecimento, essa equação vai ficando mais clara, né? Então são evidências favoráveis. À medida que a gente vai descobrindo o universo, vai tendo uma maior probabilidade de saber que temos civilizações inteligentes. E se há civilizações inteligentes, por que elas não podem se locomover pelo espaço e não nos visitar em algum momento, né? São evidências favoráveis, né? A suposição que a vida também brota no universo. Essa é uma evidência favorável. Se você deixa um pão na geladeira e deixa lá um mês, ele cria fogo dentro da geladeira mesmo, com 0 graus. Então, a vida, ela tem na Terra, ela tem uma chance assim de crescer, ela brota de uma forma muito favorável. E se todas as leis da física funcionam para o universo inteiro, por que as leis da biologia também não funcionariam? Né? Em outros planetas também não brotaria vida como brota na Terra? A Terra é um planeta fantástico para a criação de vida, número de espécies, né? Por que isso não aconteceria em outros planetas também no universo? E evidências, né, que eles falam na literatura, na arte, na mitologia, seriam evidências favoráveis. Evidências contrárias. Tem cientistas que falam que a distância entre sistemas solares é muito grande. A ficção científica ajuda a pensar um pouco o contrário disso, né? Dá para viajar, né, por outros sistemas, desenvolver tecnologia para isso. Há 100 anos, o grande desafio da humanidade era voar. Era você ter um equipamento mais pesado que o ar para poder voar pelo planeta. Era o seu maior desafio 100 anos atrás. Aí os Dumont, os irmãos Wright, lá fizeram as suas contribuições e hoje isso acabou, né? O planeta hoje é pequeno. Conseguimos chegar num patamar tecnológico que hoje você tem internet, conecta o mundo inteiro. Avião, então, você pode ir tranquilamente para qualquer lugar do mundo sem nenhum problema. Há 100 anos isso não existia. Então, por que não daqui 200, 300 anos viajar para outros planetas de outros sistemas solares não seria uma coisa impossível? Depende da nossa capacidade. A DARPA, Agência de Desenvolvimento Tecnológico do governo americano, ela colocou uma meta: daqui 100 anos seremos capazes de viajar para outros sistemas estelares. Eles estão buscando subsídios e ideias e dinheiro também, porque isso vai consumir muito dinheiro, para tentar chegar dessa meta daqui a 100 anos. Nenhum de nós estará aqui para ver, mas nossos netos, bisnetos estarão, e eu estou curioso para ver isso, pena que eu não vou estar aqui também. Então, assim, há evidências favoráveis e evidências contrárias que podem ter tido presença ou de alienígenas ou de outras civilizações, a gente voltar no passado, alguma coisa assim, mas o problema é como você chega nisso.
há evidências interessantes, mas como você trabalha essas hipóteses, né? A teoria dos astronautas antigos, ela não trabalha da forma que deveria, da forma científica. Ela só parte do pressuposto de que tudo vem de obra de alienígenas, né? Então a gente precisaria desenvolver mais esse tipo de estudo para chegar a alguma conclusão. Próximo slide. Mais um, isso. Então, afinal, a gente teve ou não teve presença de outras paragens por aqui, né? Será que uma ficção como Galáctica teve algum fundo de verdade em algum momento da nossa história? Nesse momento, a gente não tem instrumento científico suficiente para provar, mas há algumas evidências aí que a gente tem que trabalhar. E aí, públicos como a academia, né, os próprios militares, né, seriam públicos interessantes para a gente poder interagir e chegar nessas conclusões. A academia refuta muito essas coisas, mas ela precisa estar junto da gente, astrônomos, sociólogos, antropólogos, biólogos, astrobiólogos, para tentar chegar a uma conclusão. Evidências a gente tem, agora tem que trabalhá-las para chegar a alguma conclusão. Algumas civilizações alienígenas podem ter passado aqui de passagem muito tempo atrás. Provavelmente a espécie humana é muito mais esperta tecnologicamente do que podemos pressupor. A questão das pirâmides, né, é uma evidência de que a gente mesmo fez essas obras, digamos assim, né, fazendo coisas incríveis com tecnologia que se perdeu no tempo. E podemos ter tido influência de alienígenas nas civilizações antigas? É possível, mas pelas evidências sérias atuais, ainda não dá para afirmar que é provável. Então, tudo é possível, a questão é como você estuda as coisas para chegar a uma conclusão. O dia que a teoria dos astronautas antigos tiver subsídios mais científicos, hipóteses e tal, ela vai se tornar mais profícua e aí a gente vai descobrir a verdade, seja ela qual for. A gente expôs aqui quais são as possibilidades, mas a verdade a gente só vai saber quando tiver estudo sério, sem sensacionalismo, para chegar a uma conclusão. Próximo. Tá aqui meu contato, qualquer coisa eu agradeço a oportunidade de palestrar. Muito obrigado. A gente tem uma coisinha para falar para você. Quando a Márcia pega lá, só fazer uma observação. Essas camadas de sedimentos, tal, eu faço gestão ambiental. Eles determinam a idade pela datação. Eles fazem uma datação pelos átomos de carbono. Então, pela quantidade de carbono, pelo nível atômico, eles sabem qual a idade daquela camada, entendeu? E agora nós temos um kit de sobrevivência da Galáctica para dar para você aqui. Né, caso essa teoria se comprove, né, a gente seja visitado aqui, tem um kit de sobrevivência aí para você. Tá bom? Abre aí, abre aí. Onde é que você tá poupando? Pera aí. Eu já tenho o meu. Claro que é só uma brincadeira da gente, né? Mas pra agradecer o carinho aí do Flávio com a gente. Se o mundo acabar, ele já tem um abridor de garrafa de vinho. E uma lanterna e um tiro. Parabéns, viu? Obrigada. Agora a parte boa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da Eu tô filmando aqui. TechPix. Luz aqui. Eu acho mais fácil encontrar evidências de astronautas do que encontrar uma TechPix. Eu nunca vi uma TechPix. Nem ganhou por Teratopter. Se juntar com o cogumelo do Sol, Nós temos muita coisa legal para sortear. O Conselho Jedi foi muito bacana, trouxe um monte de coisas. E uma das coisas eu nem vou sortear, eu vou distribuir. Durval, pode ir lá ajudar, vai lá. Vai lá ajudar. Distribuídas pela nossa Six. Quem não conhece o personagem, que a gente tá fazendo essa brincadeira, vocês perceberam? Quer segurar? Quem conhece a série clássica não conhece essa personagem. A Six é uma Marilyn Monroe Cyber. E ela tem várias versões. Uma das versões, que é a que a Gi Pausa Dramática está interpretando,
é a Red Six. É uma Six que só fica na cabeça do Baltar. Então só ele vê. Por isso que o Baltar aqui... Né, Baltar? Baltar. Esse Baltar. Ele fica arrepiado, ele tem aquelas coisas, porque ninguém vê. Então ele não pode contar, porque é muita esquizofrenia. Márcio, isso quer dizer que Não, pode subir lá, vai lá. esquizofrênico hoje? Fica ali na frente, se quiser subir, você some depois. Bom, todo mundo com papelzinho na mão, então. Ele tá tentando se defender dela aqui. Você não tem o número, você vai ganhar o número já. Presidente Roslin. Peguei eu também. Tá uma briga isso aqui, ó. O rapaz ali no fundo. Tem mais número? É número? Ah, o que vai ser Partido de sorteado é Capica. do... Essa, meu Deus do céu. Fala, fala. Tem mais? Mais alguém não tem? O engraçado é que a microfonia tá fazendo um barulho meio sci-fi. Bom, enquanto... É um barulho de um Cylon, exato. Vai lá, presidente, vai. Bota a arma. Eu não votei no Baltar. Ah, então devolve o abraço. Bom, e aí? Nós temos aqui Star Wars, a coleção definitiva de action figure do Conselho Jedi, doação do Conselho Jedi. Foi muito bacana com a gente hoje. Nós tivemos várias doações, tá bem bacana. E as pessoas também, a vocês também fizeram, incentivaram novos leitores. Bom, um livro aqui. Dos bastidores do Arquivo X. Que aliás está para voltar, né? Ou já voltou? Ou não volta? Vai voltar? Eu lembro que eu assistia quando eu era mais novo e morria de medo. Quando eu era pequeno. Quer dizer, quando eu era menor, né? Pequeno eu sou. Gente, faz uns 10 anos que eu faço essa piada, nunca faço. Bom, Ruínas, também um livro de Arquivo X. Legal. Deixa eu um lugar pra colocar. História inédita da série. O que mais? Isso é que nós vamos sortear, né, Márcio? Então tá. O microfone. Tá realmente barulho de um Cylon Raider. Agora exagerou, né? Bom, o Frank Castle do universo Marvel, ele é o Punisher, pra quem não sabe, tá? Reza a lenda aí que ele vai aparecer na série do Demolidor. Se vocês não assistiram, assistam, é fantástico. E uma camiseta da minha personagem favorita, quer dizer, da Starbuck. Se ninguém ganhar, eu vou pegar e vou sair correndo. O pessoal tá fazendo aqui. Né? O homem da relação, exatamente. Charutos. Claro que a gente não podia incentivar o tabagismo, então os nossos charutos são de chocolate. Exatamente. Ela desce, ela vai ter deixado assim. Bom, peraí. E uma caneca da Starbucks. Né? Starbucks, café. Tá? Do the math. Pra essa acho que tá bom. Senão também, pô, ganha muita coisa de uma vez, né? Aí não tem que fazer um sorteio. Vai ser onde? Vai ser na cabeça da torradeira? Eu que abati. Ah, você quer na cabeça dela. Não. Essa só você vê, amigão. Bom, põe aqui os papelinhos então. Vai cair? Não vai? Então tá bom.
ter um sorteio. Peraí, tem uma cartola. O que nós vamos fazer agora? Vocês avisaram a galera lá de fora? Valendo uma caneca. A caneca, vamos lá. Número 2030. 2030 2030. Dole uma. Dole duas. Dole três. Próximo. Perdeu o Playboy. Número 2078. Coloca na cartola do Walter. Não sei o que é pior, essa cabeça do Cylon. Muito bem, muito bem, muito bem. Vai tomar café em alto estilo. Gente, nem a gente tem dessa caneca ainda, vocês não têm. Olha só, é mesmo. Gente, palmas pra ela. Super ativa no fã-clube. Tá sempre postando lá e tal. Vinte 30 onde? Chegou, tava lá fora, então a gente dá outro prêmio. Faz um lindo Nintendo. Foi o mini-mail no lugar dele. Livro do Arquivo X. Se ela é tracker, muito provavelmente ela gosta de Arquivo X também. Ganhou, parabéns. Falta. Próximo, vamos lá. Qual que é o próximo prêmio? Uma HQ do Justiceiro. Número? 2077. 2077. Dou-lhe uma. Ah, muito bem. É o rapaz da belíssima camiseta do Battlestar Galáctica. Espero que eu veja aqui. Opa. Foto do fotógrafo. Praticamente meta. Eu fico imaginando o Justiceiro caçando torradeira. Não ia sobrar uma. Mas nenhuma. Ele ia, inclusive não ia sobrar nem colonial, né? Ele ia matar todo mundo. Isso aqui é a mais uma doação do Conselho Jedi, são figurinhas do álbum Star Wars. Nós vamos partir, tá? Não é tudo pra todo mundo. Vamos só. É o segundo passo. Você não passa. Hoje você vai ganhar. A parte vai para 2053. 2053. Muito bem, muito bem. Aí. Doutor quem? É tracker. É médico, tracker, ele tá lá com o negócio de... Olha, muito bem. Parabéns. Mas fã de Star Trek ganha coisa de Star Wars, pode? Ixi, e agora? Ah, pode, então beleza. Aquela coisa, né? Quem gosta de Harry Potter não pode gostar de Senhor dos Anéis. Quem gosta de Star Wars não pode gostar de Star Trek. Bastidores do Arquivo X, gente. Muito bom, hein? Número 2029. 2029. Saiu 2030, agora 2029. Não tá? Nossa, a presidente tá querendo ganhar menos. Tá. Não, já foi. Próximo. 2008. 2008. Chegou cedo. 2008. Oh, muito bem, muito bem. Parabéns. Gosta de X? Parabéns. Tá gostando? Olha lá, quanto? Quanto? Então, meu amigo, bota fé aí que vai.
E aí? O próximo item, vamos ver. Só pra dar uma aquecida, eu sou super a favor de todo mundo acreditar que é possível tudo. Então eu vou abusar do meu cargo de almirante e eu vou dar um bolo de figurinha pra você acreditar que você pode ganhar. Que ele falou que nunca ganha. Ele falou que ele nunca ganha, então ele vai acreditar que ele vai ganhar agora. Meus parabéns. Beijo, beijo, beijo! Agora ganhou o álbum ainda por cima do amigo. Muito bem. Tem a camiseta que não entra de mim. Só acabou. Vamos lá, próximo. Qual é o próximo prêmio? Próximo prêmio. A Almirante decide. Gente, e aí? Olha só. Isso. Vamos com a mãozinha pra cima, né? Assim, torcendo. Vocês escolhem qual primeiro? O livro. Muito bem. Próximo número. Bem amassado. 2049. 2049. 2049. O Lico ganhou. Foi uma determinação da força. Isso é Trekker, é Jedi, é do grupo Hokage, é de muitos lugares, né? É o poder do Seven. É o poder do Seven, cara. Outra olho. É a outra Seven, entendeu? Outra olho. É outra ONU. Parabéns. Tudo bem, tira a foto aí. Vai lá. E aí? Agora, os charutos como é que vai ser? É uma caixa inteira de charuto? Não. Não? Vai dois, vai pra você poder curtir. 2. Tem cala com charuto. A camiseta fica pro final. Charutos de avelã. Dois, vai? Pra você Dois. curtir com o seu amor. É, né? O dia dos namorados tá chegando, né? Se você não tiver, você curte sozinho, né? Você não tem problema. Come os dois. Fica, curte sozinho. Número 2060. 2060, 2060. Muito bem, ele vai ter com quem curtir. Olha lá. Vai ter. E um PSG escrito, tá? Foto. Aê, foi bem. Tudo bem que a gente sabe que os dois vão ficar pra namorada, né? Mais dois. Mais dois. 2006. 2006. 2006. Aê, ganhou. Veio de cosplay, chegou cedo, diga-se de passagem. Assistiu a abertura do evento. Gente, uma salva de palmas pra ela. Olha isso. Essa aqui é a fã de Baltazar mais jovem do fã-clube. Ela viu tudo, entende tudo, manja tudo e ela não imaginava que tinha uma comunidade para ela conversar. Então eu vou dar 3 porque ela trouxe papai e mamãe. Certo? Obrigada. Agora chega, né, gente? Não passa, não dá. 2043. 2043, 2043. Aê, olha só quem foi ganhar, gente. Vai virar tiete, não pode não. Tem um kit de sobreviver. A verdade está lá fora, mas... Pega essa camiseta. Foto. Foto. Aí se na foto não aparecer ninguém no meio, eu vou ficar realmente assustado. Mais figurinhas. 2009. É você? Não? Mexe a cadeira. Ei. Tá. 2023. 2023. Não? O 2024 veio grudado, então.
2046. 2046. Inclusive é um sim. E um sim. Isso é tudo? No board game eles sempre saem. É, sempre me for. Valeu, gente. Mais charutos? Mas, o povo tá com vontade de comer doce hoje, que bom. Vieram 2 juntos, e agora? Um pra cada um? Justo. Ah, é sequência, a gente que veio junto. 2056 e 2057. Aí. Olha lá. Não vieram juntos, mas chegou um depois do outro. Você de novo? What the hell? Charuto de Starbucks. What the frick? Ele vem comendo, hein? O cara não perde, é isso? Ó, já ganhei a sobremesa. E esse vai vir? Cuidado com a cabeça do suave. Bom. Vamos mais uns cartões? Mais umas filinhas. Ela é novinha, mas o resto eu não sabe. Deu muita figurinha quando era mais novo, ficou em alto. Eu adoro. Obrigado. Ó, melhor, 2036. 2036. O Dominique. Faz sentido. Inclusive todo mundo se conhece, né? Que só tem amigo. Não, todo mundo conhece o Dominique, né? Tem uma profecia que quem não conhece o Dominique vai conhecer um dia. Todo mundo conhece o Dominique. Agora todo mundo aqui conhece. Agora todo mundo conhece. Eu não vou participar, não participo de nada aqui. O comandante ficou... Ô, comandante. Ele vai sortear charuto. Vocês continuam depois. Eu queria chamar o Kleber aqui e vai fazer um sorteio pra plateia aqui. De um... Charuto? Não é charuto, gente. Na verdade é um prêmio, só que não um sorteio. Não, não é sorteio. É um presente pra você. Aí, tá bom. Abre, abre, abre. Segurando a onda, segurando a onda. Uou! Battlestar Galáctica! A série clássica, gente. Clássica! A clássica. Abre o caixinha. Coisa, tem a nave. Gente, tem a nave. Olha que lindo. É personalizada, não é? É. Olha que legal. Explica pro pessoal aí o presente. É presente de aniversário pra ela, que agora dia 10 de maio foi o aniversário dela. E o presente do Teca vai ser pra você. Valeu. Continua. Bom, vai lá. Barulhão. Mais charutos, cadê a bendita cartola? Vamos lá, Six. 2038. 2038. Tá saindo bastante número próximo do outro, né? Ninguém? Mexe. Vamos lá. 2017. 2017, 2017. Ganhou? Opa, ganhou 2 charutos. Muito bem, muito bem. É sacanagem que irmã dele faz chocolate. Sua irmã faz chocolate. Nunca é demais. Chocolate. Esse é dos meus. Nossa, agora pegou. Mudou a franquia Harry Esse Potter microfone agora. vai, não dá. Esse microfone vai pegar. Né? Bom, e aí, Almirante? Mais uma camiseta? Mais uma camiseta.